Meus amores, o meu convidado de hoje, ele é recorrente no nosso Na Lata. Aqui quem vai falar com vocês é uma Antônia completamente imparcial, que vai apresentar agora um programa levando informações para vocês. Mas quando eu já estive com ele na primeira vez, eu disse para ele, se você fizer bobagem, eu vou esculhambar você, hein? Porque eu ainda tinha um pouco de dúvida. Depois que eu saí da casa dele, depois da entrevista, eu disse para o meu cinegrafista, eu falei, ele vai ser presidente da República. E aí o meu cinegrafista falou, você tá doida, é muito cedo para falar disso. Mas eu senti isso naquele dia, porque ele é um homem que chora, e um homem que chora é um homem do bem. É um homem que só faz as coisas com convicção. E eu sou fã, todo mundo sabe disso, sou fã declarada. E vou citar algumas coisas aqui durante a nossa conversa que vocês perguntam, melhorou aonde que eu não vi? Então a gente vai repetir aqui ao longo da nossa conversa aonde que melhorou. Já tomei café com leite, o bolo de milho não chegou a tempo e eu queria agradecer imensamente Jair Messias Bolsonaro. Ele é o 38º presidente da República do Brasil. E eu acho que ele merece respeito. Porque existe uma coisa chamada hierarquia e a gente tem que respeitar, gostando ou não. Ei! Obrigado pela confiança. Acho que é o primeiro ponto de uma boa amizade. E isso eu vejo entre nações. O Brasil está recuperando a sua credibilidade. Sim. E graças a isso, a gente já vê sinais, né, em todas as áreas que o Brasil tem como dar certo. Então, assim, a gente vai começar falando do nosso patrimônio, que é o PIB do nosso país. E a gente vai levar aqui informação para as pessoas que não têm saco de repente, assistir um jornal, até porque, na maioria das vezes, as informações vêm trocadas, elas vêm camufladas, né? E aí eu acho que o povo precisa entender onde que a gente cresceu, o nosso patrimônio está crescendo. Logo, estamos um pouquinho menos pobres. E aí eu passo a palavra para o presidente. O PIB é o somatório dos nossos bens e serviços. Tá? E nesse segundo trimestre, cresceu 0,4%, onde a expectativa era em torno de 0%. Então foi um grande salto, bem acima da média mundial, e foi uma surpresa positiva para o mercado aqui. Agora, de onde vem a certeza de estar no caminho certo? Primeiro é você escolher o time de ministros que você pode confiar neles e que sejam competentes. Nesse caso, né, em grande parte, é o Ministério da Economia, com as medidas que vem tomando. Também, em parte, ao Parlamento, à Câmara dos Deputados, que aprovou a reforma da Previdência, que deve acontecer o mesmo no Senado agora. É a nossa aproximação com países do primeiro mundo, sem o viés ideológico, obviamente. Tá? Então, o somatório disso é confiar no povo, é a liberdade econômica, é tirar o Estado de cima do contribuinte. Isso, eu acho que, isso não, é o que vem acontecendo, que faz com que se acredite no Brasil, se invista aqui, pessoas de dentro e de fora, e a economia é a ponta final da linha para comprovar que a nossa economia nas mãos do Paulo Guedes está dando certo. Esse momento que o Brasil literalmente pegando fogo, né? Vamos dizer assim. Fogo esse que nenhum artista nunca viu antes, né? Os ativistas de Instagram nunca na vida ouviram dizer que a Amazônia todo ano pega fogo nessa época. E aí eu quero botar tudo num combo, quero colocar toda essa momento Amazônia num combo, que é ONGs estrangeiras interessadas. É o Emmanuel Macron, o presidente da França, mais interessado na Amazônia do que no próprio país. São os artistas que postam foto de uma queimada ali na esquina, ou então de uma queimada de 20 anos atrás, dizendo que é de hoje. Como lidar com tudo isso, como apagar esse incêndio, sem falar na hipótese de, pelo tamanho da coisa, né, a proporção, ser um incêndio criminoso. Nada é por acaso. Primeiro, me apelidaram de Capitão Motosserra, desmatador da Amazônia. Eu até falei, olha, se a gente pegar 100 mil homens com motosserra, a gente vai levar um século para desmatar a Amazônia. E quando terminar de desmatar, onde começou a cortar lá atrás, já foi tudo recuperado. Então a Amazônia é um grande tabu para o mundo.
Bem, agora é o Capitão Nero. Tem uma revista aí, a revista aí que está ali botando na Mas, capa. Mas, eu vi um comentário do Carioca, humorista, que ele falou, se tocar fogo nessa revista, o povo nem sabe que ela existe. Não. Então, olha só, há um interesse enorme na Amazônia. São as suas riquezas. Isso não começou de agora. No mínimo, né, começou no final do governo Sarney. Por que naquela época? O governo Sarney teve uma ideia maravilhosa, juntamente com o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, e começaram então a botar pelotões de fronteira no norte e um pouco mais ao noroeste do Brasil. Esses pelotões de fronteira do Exército que serviriam de polo de colonização. Novas cidades iam aparecer ali, de modo que a garantir fisicamente com a presença de brasileiros como eu, você, entre outros, nessa região. Bem, pessoas lá de fora viram isso e precipitaram a indústria da demarcação de terras indígenas, né? E chegou um ponto, hoje em dia, nós temos aqui 14% do território nacional já demarcado como terra indígena. Mas outras ações foram colocadas ao longo do caminho. E eu, quando falava isso, em 92, eu peguei pesado, quando começou a demarcar reserva Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para aproximadamente 9 mil índios. Eu não sei como o pessoal conseguiu contar 9 mil índios na selva amazônica, mas faz de conta que sejam 9 mil ou 10 mil índios. Justifica essa extensão de terra enorme. Quando você pega essa área, por exemplo, que é a mais conhecida nossa aqui, e pega um mapa metalogenético, que tem os minerais, é uma coincidência enorme. A parte mais colorida do Brasil está exatamente ali demarcada também como terra indígena. O mesmo depois, há muito tempo depois, outra reserva muito grande, conhecida como Raposa Serra do Sol. Ou seja, lá existe recursos minerais não renováveis, tá? Que o mundo todo quase não tem. Terras raras, nióbio, ouro, diamante, tudo que você possa imaginar. E a intenção dessas grandes reservas, segundo sempre se discutiu na ONU, é que pela autodeterminação dos povos indígenas, isso seriam novos países no futuro. Eu achei até que a posição do Macron foi muito boa para nós, quando ele, tentando reverter um quadro bastante ruim para ele, no tocante à popularidade, ele quis se arvorar ao se aproximar um encontro do G7 como o homem, né? A pessoa preocupada com a biodiversidade, segundo eles, o pulmão do mundo, que não é verdade, né? A proteção ambiental e recalcar o Brasil numa situação de colônia, que é muito comum em vindo de francês. Isso se reverteu, fizemos contato rapidamente com vários líderes, até com 2 líderes da Espanha e do Chile, que estavam participando como convidados. Liguei e conversei com um longo tempo com Donald Trump, entre outros chefes de Estado, de modo que, quando começou a reunião do G7, o Macron já ficou um pouco isolado. Não justifica o Macron até querer tomar medidas, sanções econômicas contra o Brasil, sem me ouvir. Essa invasão nociva, quem deu essa abertura para os inimigos entrar na brecha, vamos dizer assim, foram os outros governos? Porque a impressão que eu tenho é que qualquer um pensa que pode chegar aqui, fazer o que quiser, que nem os gringos quando vem para o carnaval no Brasil. Pode passar a mão na bunda das brasileiras. Eu acho que é a analogia mais próxima. Detalhe aí, tá? Mas olha só. Mas você não tem essa impressão, não foi de uma hora presidente? para outra. Todas as vezes que um chefe de Estado no Brasil viajava para encontros do G7, né? O Davos ou outros, quando eles voltavam para cá, vinham com um pacote de medidas onde cada vez mais se demarcava terras indígenas, áreas de proteção ambiental, parques nacionais, ultimamente quilombolas. Essas áreas, elas fazem com que o Brasil cada vez mais se torne não saudável para o agronegócio, que muitas vezes a pessoa da cidade critica, né? O agronegócio. Bem, nós alimentamos por volta de 1 milhão de pessoas no mundo, ou equivalente a 1 milhão de pessoas, com o que nós produzimos aqui. E é a base da nossa economia. Se optou por isso, chamado commodities. O Brasil praticamente não tem tecnologias. Estamos jogando agora com o Marcos Pontes, que pela primeira vez nós temos um ministro da Ciência e Tecnologia que entende do assunto. Sim. Até costumo brincar, né? Os anteriores não sabiam a diferença de gravidez para a lei da gravidade. Meu pai. Tá? É isso aí. Eram negociações que faziam aqui, acomodações políticas em nome da dita governabilidade. Mas, na verdade, o Brasil cada vez afundava mais. Então, o Brasil está chegando num ponto quase que da ingovernabilidade no tocante às reservas. Você vê, tem local que você pode produzir muita coisa, mas torna-se não viável, porque para você
escoar até um porto, você tem que desviar de reservas indígenas que aumenta o valor, aumenta o percurso em quase 800 quilômetros, então é impossível. E lógico que interessa para muitos outros países, sem citar o nome aqui, que tem uma economia parecida com a nossa, né? Ou parte considerável da economia parecida com a nossa. Então a inviabilização do Brasil para isso interessa para muita gente. E agora mudou o governo, está sob nova direção. Eu não sou nacionalista, eu sou patriota. Tá? E o que o Macron colocou em jogo na Itália também, por mais de uma vez, é que a soberania do Brasil estava em discussão. Logicamente ele mexeu não com os brios nossos apenas, mas mexeu com os brios de países outros que integram a região amazônica. Tanto é que temos reunião marcada com o presidente desse país para discutirmos esse assunto, tirar uma posição em comum pela nossa soberania e pelo destino dessa área. Nós temos o direito de adotar políticas para essa área que nos interessem. Você pode ver, nós podemos afastar 20 milhões de brasileiros da região amazônica, não tem cabimento, isso é o melhor. Basicamente o estado do Amazonas, né, na sua periferia, não tem cabimento isso aí. Agora, se nós não fizermos nada, mais cedo ou mais tarde, nós teremos a nossa soberania ameaçada sim, por interesse até de sobrevivência de outros países. E quando estava falando do projeto Calha Norte, né, ato contínuo, ao aparecer a indústria da demarcação de terras indígenas em quase todos os pelotões de fronteira, né, a região periférica foi demarcada como terra indígena, ou seja, você não pode rasgar uma estrada até o pelotão mais, é impossível. Em consequência, os pelotões ficaram isolados. E, logicamente, né, não atingiu o objetivo do Sarney, Leão de Espíritos Gonçalves, daquela época, que foi um plano maravilhoso. Tá? O pessoal fala muito mal do Sarney, vou falar as coisas boas também. Sim. O Sarney, por exemplo, tratava as Forças Armadas com respeito. Todo fim de ano, além de não ter corte orçamentário, se destinava em torno de $1 bilhão para as 3 Forças Armadas. No momento, o problema que nós temos vem agravado de outras políticas. Você não tem recurso porque arrebentaram com o nosso orçamento. A roubalheira foi nunca visto na história da humanidade. Da humanidade, quem sabe intergaláctica também. Então chegamos a esse ponto. Mas estamos recuperando a economia e a Amazônia é solução para até o mundo e não pode ser problema para nós. Eu peguei um Uber hoje e conversando com ele, perguntando o que ele achava, né, de você. E ele falou, o Bolsonaro parece que não precisa de dinheiro, porque ele negou, foi $20 milhões do G7. Aí eu perguntei para ele, o que é G7? E aí ele não sabia explicar o que era o G7. Aí eu falei para ele, a União dos Países Mais Ricos, aí citei alguns, não citei todos, falei, dá um Google para você olhar. Aí ele falou, mas é quase $90 milhões que ele está negando. Eu falei, mas isso não é nada. Então, assim, o que é plantado para o povão é que isso a nossa Amazônia, ela vale isso, entendeu? Ela vale $90 milhões. Há poucas semanas eu falei que alguns países, como a Alemanha em especial, estavam comprando o Brasil via fundo amazônico. Então, pelo tamanho do Brasil, você não pode colocar em risco a sua soberania ou se submeter aos caprichos de quem quer que seja outro chefe de Estado por um montante como isso aí. Mais ainda, não tem preço a soberania do Brasil. Tá? E nós temos como sair da situação que nos encontramos. Agora, os ataques contra o Brasil é porque é um país que eu entendo, né, que tem futuro desde que seja bem administrado. E não interessa para muita gente isso daí. Vamos falar de Alexandre Frota? Não, eu gostaria de não falar, porque não já gostaria saiu, de falar? Igual ex-mulher, então, né? Que tal a gente usar ex-mulher ou ex-marido, né? Não se toca mais no assunto. Seja feliz o Alexandre Frota. Ele se elegeu no PSL. Eu gostaria então, não falar do Alexandre Frota, mas, de repente, que ele fosse a figura representativa de muitas pessoas que eu vejo, ao meu ver, essa é a minha opinião, da Antônia, eleitora do Bolsonaro. Muita gente que se elegeram às suas custas, que hoje eu entendo como virando a casaca, ou, em outras palavras, lhe traindo. Você não vê isso? Olha só. Como é que você reage a isso? Eu vim candidato, o partido foi reestruturado em poucas semanas. Temos o quê? 8 meses, presidente? Ou 9 meses de gestão? 8 meses de governo. Então, é a questão do partido. Como é que você não resolveu o problema do país em 8 meses, homem? Então, o partido foi montado. Eu fiz uma campanha massiva dentro da minha casa, estava com bolsa de colostomia na internet, pedindo votos
para o pessoal do PSL, e uma grande parte reconhece que se não fosse eu, ele não seria deputado federal. O próprio Hélio, era negão, né? O Hélio Bolsonaro, ele havia sido candidato a vereador nas 2 últimas eleições, deu uma força para ele, deixei ele usar meu nome, ele foi o mais votado do Rio de Janeiro, todo 350 mil votos. É uma pessoa que é meu irmão até hoje, tá? E uma pessoa que tem uma lealdade entre nós, é mútua, né? Que é excepcional, uma amizade que eu me sinto muito bem com ele, até nas viagens que faço fora do Brasil, uma pessoa amável, simpática, defende as mesmas bandeiras minhas. Agora, tem alguns poucos que acham que não deve nada a ninguém, tá? Eu não quero citar nomes aqui para não polemizar, claro. Tá? Até não quero entrar em detalhe aqui. Então, chegaram, são pessoas maiores de idade, em grande parte foi trabalho meu, mas eu não peço nada para eles. Gostaria sim, como você disse aqui, de ter o reconhecimento, que afinal de contas a vida é muito passageira, né? Eu não sei como votar em 2018, em 2022. E eles também, com toda certeza, vão querer alguma coisa, alguns querem vir candidato a prefeito, tá? Mas eu estou muito tranquilo no tocante à política partidária. Estou acertando com o partido, ver se eu consigo ter a maioria das ações. Se eu tiver, eu quero me empenhar por algumas prefeituras. E quem vai escolher, democraticamente, vai ser eu. Tá? O partido local vai ter sua participação, mas a palavra final vai ser nossa. Se não quiser, não tem problema nenhum, eu não entro na campanha daquele município. O que eu quero é pessoa que tem um sentimento, né, um coração verde e amarelo igual ao nosso, não de boca para fora apenas, sim, e queira realmente se dedicar para o seu município, no caso, né, das eleições do ano que vem. Então vamos aproveitar o ensejo e perguntar, tem já candidato para o Rio de Janeiro? Não tem candidato em lugar zero. Ainda. Quem porventura se lançou em qualquer local, usando não seu está, nome? já começa errado, porque não está usando o João 832. Eu não participei e tenho dito para alguns aqui que essa precipitação nos atrapalha. Você fecha, por exemplo, com a capital de um estado que tenha muitos deputados federais. Eles estão sonhando ou ver a possibilidade de ter uma coligação conosco. Quando você indica um nome agora, esse pessoal se afasta. Então, português, cara, quem se lançou até o momento candidato a prefeito e disse que está com meu apoio, está mentindo. E alija do mapa esse candidato que já começou errado. Em qualquer parte do país. Em qualquer lugar do Brasil. Não estou dizendo que sou bom, só comigo ele vai se eleger. Ele pode até se eleger por conta própria, mas eu não quero participar de um governo onde uma prefeitura, onde o candidato já começa com o pé esquerdo. Tá. Presidente, a cultura tem sido uma pasta de muitas reclamações, né, da classe artística. A gente sabe muito bem aonde é que o sapato aperta, né? A gente sabe quem são as pessoas que fazem campanha não contra você, mas eu diria que contra o país, porque são pessoas esclarecidas, pessoas que sabem de fato o que está acontecendo, as pessoas sabem o que roubaram, quem roubou e quanto roubou. Então, a gente não entende muito quanto isso aí. Por um outro lado, tem uma série de pessoas que estão à deriva, que não conseguem fazer seus espetáculos, seus filmes, suas produções, e que são pessoas, inclusive, que estão do seu lado, né? Que votaram em você e que até hoje estão ali acreditando que algo vai ser feito. Então, é uma pasta muito polêmica e eu queria perguntar, por exemplo, tem a coisa agora do edital que você retirou dessa temática LGBT, e aí as pessoas entendem que assim, você só... Eu vou explicar aqui o que eu entendi, você me corrige se eu estiver errado. Você tirou verba pública para essa temática em TVs abertas, e quem quiser fazer suas produções no particular vai conseguir fazer, e que você não se opõe a isso, correto? Você já respondeu. Eu entendi certo. Não estou censurando ninguém, mas verba pública para fazer o filme da Dona Surfistinha, por exemplo, que é a renúncia fiscal, né? Ou vem pela Ancine, vem pela Lei Rouanet. Outras temáticas que estavam por aí, por exemplo, com dinheiro público. Os LGBTs e os evangélicos. A temática é um cidadão está lá num culto evangélico, né, lá orando, etc., sai dali e vai para uma farra ou uma afetiva. Para que isso? Com dinheiro público. Outro temática aqui, os negros gays de Brasília. Para que isso? Isso são títulos que você cortou? Lógico, cortamos. Não, mas esse é sério? Isso sai da igreja evangélica e vai... É o enredo do filme. A sinopse, do filme. Mas é que dentro da igreja uma coisa, fora é outra. Com dinheiro que vem de renúncia fiscal.
Mudou o governo, não é mais o PT que está aqui, onde a família era um lixo, onde os valores familiares não valiam nada, tá certo? Onde se aceitava qualquer coisa em nome da família. Constituição, se não me engano, no artigo 236, parágrafo 3º. O que é a família? Homem e mulher, está escrito lá. Emende a Constituição dizendo que, seja o que for, que a gente vê como é que fica, né? Vê como é que fica porque, como eu sou cristão, eles vão ter que apertar uma emenda à Bíblia também. Eu não sei quem vai votar essa emenda à Bíblia. Então eu vou continuar agindo da mesma maneira. Não somos contrários à opção de quem quer que seja, vai cuidar da tua vida. Agora, fazer... Inclusive, são filmes que não têm bilheteria. E por que não tem bilheteria? Eles não têm preocupação com a bilheteria, porque quem vai pagar o filme não são eles, é o povo todo que está aí. Então mudou esse negócio, acabou. Faça um filme como bem entender, tá? E com recursos próprios, né? Ou de empresários que porventura queiram doar para esse tipo de filme. Agora, com dinheiro público é o fim da picada, não dá. Se eu tivesse aqui a relação dos filmes, eu nem falaria o nome de alguns, porque alguma criança vai assistir o teu programa com toda certeza. Eu não quero falar, né, usar o linguajar usado na temática dos filmes que estavam aí no mercado, atrás de recursos públicos para fazê-los. Meu Deus. Agora, se essa classe artística de sempre está revoltada comigo, é sinal que estou no caminho certo. Tá ok? Sim. E o que está sendo feito, presidente, para aquela outra parte que são seus eleitores e que vivem disso? Eu me incluo nisso aí, eu me incluo nesse outro lado. Tem um aparelhamento do Estado. Tem muita gente à frente dessas agências que tem mandato. Então, eles estão nessa mesma linha. Foram colocados lá no PT, no governo anterior, que talvez não tenha tido o devido cuidado a quem fosse botar nas agências. Então, tem que tirar esse pessoal de lá. Enquanto não tirar... Esse pessoal do bem acaba sofrendo, porque eles não aprovam filmes com essa temática do nosso lado. Então, o tempo é que vai fazer a gente descontaminar esse ambiente para a boa cultura no Brasil. Essa aqui que é a boa cultura, é respeitar a família, respeitar a nossa tradição, nosso judaico-cristão, etc. É isso daí. É fazer filmes que deem bilheteria, e não dê meia dúzia de pessoas na plateia. Sim. É isso que a gente quer. Sim. Está mais tranquilo em relação à reforma da Previdência? Tem prazo? Daqui a pouco a gente já está atravessando isso aí ou o povo ainda está tirando seu sono? É uma reforma salgada. Eu costumo até falar que é quase que uma quimioterapia. Mas se você não fizer, você morre. Vai morrer mais cedo. Passou na Câmara com uma votação que ninguém acreditava que foi chegar tanto. Tá? E foi na base do convencimento que eu cumprimento o Rodrigo Maia, cumprimento a maioria dos deputados, né, que votaram favorável a essa proposta. Está no Senado, está nas mãos agora do Davi Alcolumbre. O sentimento nosso é que vai ser aprovado também, porque todos sofrerão se ela não for aprovada. Tá? Quem está ganhando mais está contribuindo com mais. Lá embaixo, na ponta da linha, está até tendo, em vez de estar pagando um pouquinho menos do que pagava em forma da Previdência, e em média foi aumentado, em média não, né? No mínimo 5%, 5 anos do tempo de serviço dos trabalhadores. Presidente, agora, 2 dias eu li isso, ontem, sei lá, eu fiquei tão perturbada com isso, porque eu achei que fosse uma lei que servisse para geral e depois eu entendi que é só no âmbito político. Ali, Jair Messias Bolsonaro é candidato a presidente da República. Aí vem esse rapaz, Kim Kataguiri, né? Ele consegue, o Congresso aprova uma lei, que é a lei da fake news, que diz que, me corrija se eu estiver errado, porque às vezes pode ser que eu leia e que também as pessoas leem e falam, não, eu entendi igual a Antônio, mas está errado. Tá, aí o Jair Messias Bolsonaro foi ali, fez alguma coisa ilícita, saiu com uma pasta de dinheiro, alguma coisa muito, né, um câmbio negro ali, e eu, Antônia, vi. Aí eu noticio isso, eu vi. Só que aí, se o Estado disser, não, você não viu, mesmo eu tendo foto, mesmo eu tendo como provar que eu vi o Bolsonaro fazendo alguma coisa errada. Mas se o Estado entender que não, quem vai para a cadeia é a Antônia, não é o Bolsonaro que está errado. Eu entendi errado, presidente? Mais ou menos isso, mas é mais grave do que você está pensando. Tá? Foi votado um projeto lá na Câmara e aprovado na Câmara e Senado, chegou para mim aqui. Tem a ver com os fake news. Então, lá diz o seguinte, o artigo que está em questão, que você falou o nome desse deputado federal de São Paulo aí, é que quem, porventura, né, cria ou replica fake news em época eleitoral,
pena de 2 a 8 anos de cadeia. Ou seja, a farra do boi está armada. Olha só, 2 a 8 anos de cadeia. Um clique teu pode te levar a 8 anos de cadeia. Já um teco meu em você, ou seja, eu te mato, eu posso ser condenado a 3 anos. Que é o crime comum. Ou não, você pode ali, depois então, da audiência de custódia... Em vez de você até falar uma mentira sobre o adversário, é melhor você dar um tiro nele. Sai mais barato. Agora, logicamente, que a gente não quer isso daí, nem prega Mas isso que daí. loucura isso. E liberdade de expressão. Muitas vezes você replica um fake news, você não sabe. Você não sabe. E muitas vezes, como é que você vai ter a certeza? Você falou que viu fazendo aquilo. Vai ter certeza, fez ou não fez. Tá? Você só pode criticar alguém depois de transitado em julgado. Você está respondendo um processo, você não pode falar que o João da Silva, candidato a deputado federal, está respondendo um processo. Então eu vetei isso daí, até pela liberdade de expressão. Ninguém mais do que eu sofre fake news o tempo todo. Racista, fascista, homofóbico, não sei o quê, a história toda. Então eu vetei. Agora, esse deputado, se falou o nome, ele apresentou um destaque por ocasião da análise do veto. O destaque dele foi vitorioso. Então, esse deputado de São Paulo, que é o responsável, né, por ocasião das eleições, você, cidadão, caso você retransmita um WhatsApp, né, ou replique algo qualquer, de uma patifaria de algum político, no teu Facebook, no teu Instagram, seja onde for, você vai pegar de 2 ou 3 a 8 anos de cadeia. É inacreditável o que esse nanodeputado, não vou falar o nome dele, fez em São Paulo. É inacreditável o que ele fez. É inacreditável. Mas ele teve essa ideia, o Bonitinho teve essa ideia, mas foi aprovada. Foi aprovada por quem? Até aprovado, mas é igual um filho, né? Tem que começar com um negocinho bem pequenininho no óvulo, né? Ele começou. Se ele não entra com o pedido de destaque, esse veto seria mantido. Gente, é inacreditável. E enquanto isso, Adélio continua aí de doido. Já tem um aniversário de um ano, não é doido ele não, né? Ele foi... Então, de doido que o povo pinta, né? De doido. Eu não quero falar nome aqui para eu falar que é fake news, né? Tu lembra, há pouco tempo, um jornalista, colega teu, chamado Santiago, lá no Rio de Janeiro, onde 2 baderneiros, marginais, assassinos, acenderam um rojão e matou ele com um rojão na nuca? Imediatamente apareceram 2 advogados para defender esse vagabundo. É de um partido político de esquerda. Quando houve meu caso, também, imediatamente apareceram 4 advogados para defender esse marginal chamado... E tinha um debochando das pessoas, rindo e falando, tem emissoras me pagando, tem não sei o que pagando. O que de concreto Sim. tem? Uma pessoa, em nome dele, tentou entrar na Câmara com o seu próprio nome. Ou seja, se ele foge da cena do crime, ele podia falar depois, eu estava em Brasília. Tá? Apareceram os advogados. Um deles, né, a Polícia Federal tem certeza que o telefone dele tem o nome do mandante, ali tem ali os contatos com o mandante do crime. O que a OAB fez? Entrou com o mandado de segurança para que a PF não entre no telefone desse advogado. O advogado tem que ter imunidade, sim, mas advogado honesto, advogado bandido, não. Isso tudo parece uma grande brincadeira, né? Não, agora o que acontece? O senhor, como presidente da República, não tem como fazer nada, não tem como... Se eu interferir na Polícia Federal, vão dizer que eu quero produzir inventar um mandante. Eu não vou, como nunca interferir na Polícia Federal, quando me acusam de estar interferindo, né? Eu posso trocar ministro, trocar diretor, seja lá quem for, posso. Já aconteceu alguns casos que eu chamo o ministro e falo, esse cara aqui vai dar problema por causa disso. E ele se convence e troca, sem problema nenhum. Eu não quero interferir na apuração da Polícia Federal. Eu espero há muito tempo que a PF chegue no final da linha. E agora, entre o meu caso e da Marielle Franco, que a imprensa tanto reverbera, o meu é muito mais fácil, né, o menos difícil de se desvendar do que o da Marielle. E agora não se dá atenção para o meu caso. E aquela facada não me elegeu, não. Na facada já estava eleito. Eles tentaram ali botar o fim de uma candidatura. Daí teria ali o Haddad, o Ciro ou o Alckmin como presidente da República. Cada um tira sua conclusão, como é que estaria o Brasil com qualquer um desses 3 presidentes. Minha Nossa Senhora. Presidente, vamos falar de família, né? Seus filhos, a gente, né, é de conhecimento de todo mundo, o que cada um faz, mas eu gostaria de perguntar para você
se você não se incomoda de me responder sobre a família da primeira-dama, né? Recentemente... Eu não deveria, por ser uma questão pessoal, mas eu te respondo. Sim, muito obrigada, eu lhe agradeço muito, porque eu vi você falando, ela está arrasada, ela há muito tempo, ela se afastou dessas pessoas, as pessoas estão pagando, mãe que foi, já cumpriu pena por tráfico. Não, a avó. A avó, a mãe... já respondeu o processo por falsidade ideológica, um tio acusado de estupro, o pai que foi assassinado e chegaram à conclusão... Não, o pai dela foi assassinado, não está vivo. O Paulo Negão está vivo ainda, meu irmão também. Então o Paulo Negão é o pai dela, e eu li que ou foi o avô, enfim. Enfim, é uma família atípica... se você for procurar o histórico das outras primeiras damas. E isso é usado para lhe atacar. Como que isso é dentro de casa, com a primeira dama, como que ela está reagindo a isso tudo, né? Porque é um baque muito grande. Fica chateada. Agora eu te pergunto, né? A avó dela não é mentira, é verdade. Ela foi condenada a 3 anos em regime fechado por estar vendendo entorpecentes em Brasília há 20 e poucos anos atrás. É verdade. 20 e poucos anos. Agora, para que revelar isso? O que pode acontecer com essa senhora que está na base de 80 anos de idade? Né? O pessoal vê a cara dela, já está acontecendo, debocha dela na rua. Não sabia dessa vida passada, que ela pagou pelo seu crime, está sendo debochada na rua, esculachada. Por outro lado, alguém pode querer fazer uma maldade com ela, porque ela é a avó da primeira-dama para tentar me atingir. Irresponsabilidade da imprensa. A mãe dela, uns 15, 20 anos atrás também, resolveu ficar mais jovem, mais 10 anos, com uma nova certidão de nascimento. Eu tenho que rir, né? Se fosse com uma plástica, tudo bem, botox, né? Tá legal. Meu pai amado. Não foi como está apurado, né? A gente foi para outro mas é fim, sério. Não foi para ter outra identidade, porque tinha feito uma besteira. Bobeira. E não acredito, bobeira. Era para ficar mais nova mesmo, presidente? Bobeira foi. Meu pai amado. O tio dela foi acusado disso, está foragido. A família é muito grande. E periferia de Brasília não é fácil, né, presidente? A gente sabe qualquer lugar não está fácil aqui no Brasil. Não está fácil, não está fácil. Mas negócio, como meu pai dizia, né? Parente bom é parente longe. Tá certo? Mas eu acho que vi 2 vezes a avó na vida dela. Frequentava a Ceilândia por um tempo, né? Não fez namoro, noivado, etc. Mas no primeiro momento é chato realmente. Tu responder não, o pessoal ficar sabendo, tua família fez de errado isso, aquilo, mas ela está de consciência tranquila. Não foi ela, foi a família, ninguém pode responder pelos outros. Antes de vir para cá, eu entrevistei o Alexandre Garcia e ele mandou 2 perguntas para você. Uma, o que está faltando para desatar esse nó aí do Eduardo? E do PGR. Exatamente. E a outra pergunta é o que está faltando para nomear o novo procurador da República? Primeiro, é a competência exclusiva minha indicar o futuro PGR, que terá que passar por uma sabatina no Senado. Então não depende apenas da minha vontade. Tem a lista tríplice, né? Tem aí a senhora Raquel Dodge, que já falou que gostaria de ser reconduzida, e mais uma meia dúzia que gostariam de ocupar a posição. Eu não sou obrigado a seguir a lista tríplice. Isso foi uma invenção desde o passado, tá certo? E todos os presidentes de lá para cá sempre acabaram indicando um da lista tríplice. Nos próximos dias ou semanas eu vou indicar esse nome aí. Eu parei em 3 no momento. O que acontece? Eu não posso botar um PGR que não esteja alinhado com o destino do Brasil. Quando eu falo do Brasil, você pode pensar, o que é isso? Por exemplo, um PGR que seja xiita na parte ambiental. Ele trava o nosso ministro da Infraestrutura. O nosso Tarcísio não vai poder mais fazer uma ferrovia, rasgar uma estrada, duplicar outra, vai ter dificuldade seríssima. O homem do campo também vai ter problema. Tá? A questão de minorias é outra questão, cada vez mais se quer mais terra para índio no Brasil, então tem que ter um PGR, que eu costumo dizer, tem que ser nota 7 em tudo, não pode ser 10 num e 2 no outro. Que saiba passear em todos os... É pelo Brasil que vai entrar, não é pelo Jair Bolsonaro. E esses 3 nomes? Não posso. Não posso falar, não. Existe uma especulação aí, volta e meia, alguém, ou eu vejo em algum lugar, Bolsonaro está se estranhando com o Moro.
Isso procede, presidente? Existe Olha, isso? quem me acompanhou nos últimos dias, quando ele lançou um novo projeto aí de cidades, né? Como deveriam ser administradas, não por parte do prefeito, mas também por parte dos governadores e União, pode debelar a questão da violência. Então, quem viu esse meu contato com o Moro, 100%. O que aconteceu nesse atrito? Não é atrito, a imprensa gosta de potencializar. 11 superintendentes foram trocados esse ano da Polícia Federal. Zero problema. Estava prevista a saída do superintendente do Rio de Janeiro. Eu sugeri para ele um nome, tá? E ele apresentou outro nome. E ficamos no impasse. Eu poderia impor, eu não quero me impor. Na reta final, pode botar aquele que o diretor-geral, o senhor Valeixo, quer sem problema nenhum. Mas nesse ínter, acabou vazando isso aí, dizendo que eu estava interferindo na Polícia Federal. O que é interferir na Polícia Federal? Então, quando muda um governo, você não pode trocar o diretor-geral, não pode trocar o superintendente. Até porque nós sabemos que problemas existem em todas as áreas no Brasil, você quer melhorá-lo. Então, foi algo artificial, que a imprensa sempre quer arranjar uma maneira de me atacar. Agora, não ataca no tocante à corrupção, a desmantes, falta de iniciativa, até porque os ministros, todos, têm iniciativa e são competentes. É a fofoca da imprensa. Perderam todas comigo até agora. Até brinquei com o Moro, estamos quase indo morar juntos. Enquanto isso, o casamento com o Paulo Guedes está mil maravilhas lua de mel. O Paulo Guedes é um casamento aí que é um negócio anormal, né? Quando o primeiro contato com ele, né, em dado momento, lógico, eu estudei um pouco da vida dele, né? Eu falei, o que tu viu em mim? Eu era um deputado do baixo clero, os olhos 2% de intenção de votos, miserável, sem partido definido ainda. Ele ficou meio assustado, mas dessa sinceridade nossa, nasceu uma amizade e a confiança que você tem que ter. Na primeira vez que a gente conversou aqui no Na Lata, eu falei, mas você para de dar essas declarações que agora você é candidato a presidente da República. Você falou, eu vou melhorar. Mas volta e meia ele manda uma bomba. Eu confesso até que eu gosto, entendeu? Me dá uma bomba, não tem bomba. Eu vou fazer cocô dia sim ou dia não. Esse, por exemplo, você quer falar sobre isso, eu falo. Eu vou lhe falar. Se teve imprensa que levou a sério. Vou botar o fiscal em cada banheiro de cada casa. Deixa eu lhe falar uma coisa. O cara me encheu tanto o saco o negócio de poluição ambiental, né? Negócio de rio poluído. Então, companheiro, só você fazer cocô dia sim, dia não, que ajuda na poluição ambiental. Gente, uma pergunta cretina tem que ter uma resposta cretina. Agora preciso dizer que se dependesse de mim, isso aqui ia ser uma limpeza só, porque eu não faço essas coisas. É papo de 10 dias, pra você ficar muito feliz. Se alguém reclamar, eu vou passar uma vez por semana, hein? Maior erro e maior acerto nesses 9 meses de governo, você já consegue avaliar? Eu quero falar só em acerto. Só acerto. A escolha dos ministros não foi fácil. Já consegue. Pelas pressões que você sofre, né? É porque, na verdade, tinham 3 candidatos com chance por questão das eleições, né? Lá na frente, o PT, com o seu PSOL, o PCdoB juntos, o tal do Centrão, que era o Alckmin com alguns partidos, e eu correndo por fora. Não ia fugir de nós, dificilmente ia fugir de nós 3. E cada um fez a sua opção. Eles perderam. Tá? O próprio Centrão do Sr. Alckmin tinha já loteado ministérios. Né? O PT, a gente sabia, ia continuar a política de Dilma e de Lula. E a minha foi uma política diferente. E pela primeira vez na história do Brasil, vocês estão vendo um presidente que está cumprindo o que prometeu durante a campanha, a escolha de ministério, que não é fácil. Você pode ver, o Paulo Guedes, ele que indicou os presidentes de BNDES, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, ele que indicou. Então ele é o responsável por isso. O Paulo Guedes, na verdade, ele pegou 4 ministérios, na Fazenda, Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio. Não é fácil a função dele. E assim foi feito o nosso ministério, né, com pessoas competentes. E tem dado certo, mesmo sem recurso, então estamos estrangulados, cada um está fazendo o possível para melhorar. No turismo, por exemplo, né? Uma das medidas dele, a isenção da reciprocidade de vistos, em 4 países importantes, entre os Estados Unidos. Alguns querem, você está vendendo a tua soberania, mas se tiver a reciprocidade, não é aceitar, porque tem muita gente que ia para lá para ficar lá. Sim. O americano não vem para ficar aqui. Ninguém está vindo para cá para ter estabilidade de emprego, vem para cá para visitar, viu? Comer feijoada, sambar. Feijoada, almoçar samba, um carnaval, ir para a praia, que é uma maravilha realmente. Temos muita coisa, nós somos o primeiro país do mundo em riquezas naturais. Então, isso não é usado. O mundo, né, em média, 10% do PIB do mundo vem do turismo. O nosso está bem abaixo disso.
Dá para a gente ir acima da média. Uma medida agora do Gilson Machado, que é o presidente da Embratur, né? Daqui a poucas semanas vão afundar os primeiros navios, pequenos navios, lá na região de Pernambuco. E qual a decisão nossa, né? Esse litoral maravilhoso tudo, né? Na frente de cada hotel, né? Sei que são centenas de hotéis, a gente vai afundar uma embarcação para que o turismo de mergulho, de resplendor, se faça presente. Esses hotéis, tenho certeza, vão ficar cheios o ano todo. O cara vai para mergulhar, está arranjando o serviço ali para baixo, alguém que vai encher o cilindro dele, o barquinho para levar lá. Que esse mergulho é coisa maravilhosa. Quem não fez ainda, depois que fizer, vai se apaixonar. Você teve 2 semanas atrás na minha cidade, Parnaíba. Sim. Né? Tá de lá? Sou Tem de a Capa da Peste do Piauí? Capa da Peste lá. E aí, 2 dias depois, eu fui lá com o Rodrigo Faro contar a minha história. Eu trabalhei na rádio do Monsanto lá de mão dadas com você, o povo gritando, ovacionando. Eu falei, olha, estamos... Piauí está... Não, olha só, o Monsanto. O que ele está fazendo na cidade dele? Né? Ele quer fazer uma cidade que seja voltada para a fruticultura. Né? Tem o rio que deságua lá, né? Mas não chove com tanta abundância como tem por aí. O que está faltando para ele? Recurso para irrigação. Assim como Petrolina, 2 aviões cargueiros decolam por semana para a Europa, né? Ele quer fazer a mesma coisa. E mais ainda, depois do acordo com o Mercosul, né, ao ser efetivado, o que vai acontecer? A Europa não vai ter mais barreira para frutas nossas, não vai ter mais nenhum percentual a título de barreira, vai entrar direto. Então, vamos colocar a fruticultura lá do Piauí e de Pernambuco também, com mais frequência dentro da Europa. Isso é bom para todo mundo. Que maravilha. Vamos para o nosso bate-bola. Um medo. Já está acabando? Eu amo. Quanto tempo, meninos? Você está vendo? A gente fala 40 minutos. Ah, meu Deus. Não. Tem medo, não? Depois que eu passei por aquela situação que eu senti a morte do meu lado, né? Logicamente, você... Quase apanhei. Eu coloquei uma foto sua com aquele rasgo daqui e aqui. Sua mentirosa. Quer ver aqui agora? Eu te mostro. Você mostrou no Danilo Gentili. 3 cesarianas enormes aqui. Ah, eu vi aquela barbagem. Então a gente, logicamente, aprende muita coisa, né? Se aproxima mais de Deus. Sim. O meu medo é deixar a minha filha órfã antes dela completar aí os seus 30 anos. Quando a gente conversou, você me disse, não vai ser fácil, mas você imaginou que fosse tão pesado? Não, o carga é mais ou menos compatível. De vez em quando sobe a temperatura, né? Tipo a semana retrasada, a segunda-feira foi a pior que eu tive na minha vida como presidente. A sexta foi a melhor. Então acontece aí, tem boas pessoas do meu lado, pessoas humildes, pessoas competentes, tudo quanto é tipo de gente do meu lado, mas que a confiança está em primeiro lugar. Sim. Ele supera o obstáculo. Essa pancada aí o capitão incendiário da Amazônia foi para pesar que o mundo todo voltou contra a gente, ameaçaram, a ameaça veio de um país apenas, né? Ameaçaram a nossa economia, botaram em risco a nossa soberania, mas conseguimos reverter isso aí também com bons chefes de Estado dentro do Brasil, que interagem conosco, e isso daí... Tem bons aliados também, né, presidente? Isso aí ajudou, como nós estamos aqui, né, em contato e negociando com os países que compõem aqui a nossa Amazônia, não só uma nota conjunta, mas isso visando confirmar a nossa soberania, bem como nós temos o direito e vamos explorar de forma sustentável a nossa região amazônica. Nem fudendo. Fazer besteira aqui onde eu cheguei, né? Estou aqui, a missão de Deus, não vamos envergonhar ninguém. Isso aqui é uma missão, a barra é pesada. Costumo dizer até, né? Eu fui cadete por 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. Barra pesada lá, barra pesada, tá certo? Mas não era nada perto de... Mas aqui eu tenho a liberdade, né? Aqui eu comando, tenho a liberdade, então a barra é menos pesada, mas o sacrifício é o mesmo. Vamos fazer o possível pela pátria. Na lata, para encerrar, tá tão bom. O que você diz na lata aí para esse povo brasileiro? Antes do Na Lata, 2022, já está pensando em 2022, na lata, vamos acreditar, pessoal. O futuro do Brasil não é nas minhas, não, está nas nossas mãos. É verdade. Nunca, com todo respeito, nunca tiveram um presidente tão aberto a vocês. Nunca a imprensa no Brasil me entrevistou tanto. E eu, em 7, 8 meses aqui, tá?
eu dei mais entrevista que Lula, Dilma e FHC juntos. Não fugir do debate, do embate, dando uma canelada de vez em quando. O pessoal, às vezes, o próprio eleitor meu, ele fica chato. Não fala com a imprensa. Se eu falar, eles falam o que bem entender. Se eu falar, vou continuar falando o que bem entender, mas pelo menos eu tenho o meu vídeo para te mostrar o que está acontecendo. Porque tem gente agora que por volta das 8 da manhã todo dia já fica ligado no Facebook, porque geralmente eu paro e converso com a imprensa. Crescendo absurdamente nas redes, eu vou agenciar ele para fazer publicidade, essas coisas todas que os grandes influencers fazem nas redes sociais. Todo dia ele fala 10 milhões no Twitter, 20 milhões no Facebook, mas está crescendo. Nunca impulsionamos nada. A gente sabe. E é um negócio chamado que é orgânico isso aí, né? É orgânico. E nós temos realmente botar a matéria ali como ela é, não dá a minha opinião. A gente não faz isso daí. Sim. Acho que isso aí você acaba cativando da população essa confiança tão carente nas grandes mídias. A gente sabe que 4 anos não dá para nada, vai se candidatar em 2022, né? Não, dá sim, dá para fazer muita coisa sim. Esconder no jogo, o ponto de inflexão nós já atingimos. Vou ter que voltar aqui quando ele for se candidatar de novo a 2022. Ó, eu amei. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui de novo. Que Deus lhe abençoe sempre. Não perca a força. As estribeiras volta e meia pode perder, que é legal, a gente se diverte. Você gostou do meu? Uhul! Gostou? Não? Gente, você faz umas coisas que eu falo, gente, olha, não estou acreditando nisso. Mas você teve uma época muito séria e aí eu falei, não, ele não pode perder as tiradas dele. Que Deus lhe abençoe, sucesso e não perca nunca a força que você tem interna, né? E externa, que outro dia, eu quase que entrei lá nas redes da primeira-dama e falei, amarre ele na pé da mesa, porque você ainda estava com aquela bolsa e fazendo aquele negócio. Eu falei, tem que amarrar esse homem, gente, pelo amor de Deus. E quando o Palmeiras foi campeão, né, tentei levantar o Filipão, que deve pesar umas 8 arrobas no Filipão. Pelo amor de Deus, não pode fazer um negócio daquele. Andando, o motoboy. Eu quero ver você terminar e viva o Piauí aí, eu quero ver. E viva o Piauí. Valeu, Piauí. Piauí, gostei muito de ver, viu? Gostei muito de ver porque era o único estado que era 100% PT. E hoje, quando eu vejo na minha cidade o presidente sendo ovacionado daquela forma, é porque vocês viram que alguma coisa ele está fazendo, né? Contra fatos, não há argumentos. Então, um beijo. Divulguem essa entrevista para todo mundo, tá? Por favor, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Bolsonaro na lata. Selva!